Príncipe, de Nicolau Maquiavel, é um manual sobre a política e a arte de governar, ou melhor, conquistar e manter o poder, através de articulação política e muita perspicácia. No livro, o príncipe Maquiavel se preocupa com a verdade efetiva das coisas, ou seja, tratar o mundo como ele realmente aparece diante de nós. Ele olhava a vida como ela é, e não do jeito como ela deveria ser. Maquiavel não era um idealista como Jean-Jacques Rousseau. Ele era extremamente realista e fez uma análise fria da realidade, sem dar bola para a moral e a ética, e focado em analisar qual é a metodologia de conquista e manutenção de poder. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer algumas das principais ideias de Maquiavel, especialmente sobre como o governante deveria agir para manter o poder. E eu recomendo que você preste atenção, porque muitos políticos as utilizam até hoje. Te convido também a se inscrever no canal, porque eu estou preparando novos conteúdos toda semana. Nicolau Maquiavel viveu na Itália durante o Renascimento, no século XVI, em um período intermediário entre a dita Idade das Trevas e o surgimento da modernidade. Maquiavel defendeu a importância da formação de um governo que garantisse a estabilidade política de uma região, com a unificação em torno de um poder central. Ele descreve como seria o processo para a construção de um Estado unitário e absoluto que fosse forte e estável, através da figura do governante, que Maquiavel chamava de príncipe. E Maquiavel descreve quais características esse líder deveria ter para se manter no comando. Ele não pensava em termos de virtudes como Aristóteles. Para Maquiavel, o Estado segue suas próprias leis, que não tem nada de virtuosas. A política não seria a lógica da justiça e da ética, mas a lógica da força transformada em lógica do poder e da lei. Ele diz que mesmo quando políticos se disfarçam com um discurso moralista, a verdade é que eles nunca deixam de fazer o que é preciso fazer em nome da obtenção e manutenção do poder, até mesmo quando isso contraria a moral. Maquiavel diz para a gente esquecer a ideia de que um bom governo teria um príncipe ou um governante virtuoso, porque o que ele deveria ter são qualidades para manter o poder, nem que para isso ele tenha que usar a violência, a mentira, a astúcia e a força. Ele dizia que as coisas simplesmente são como são e devemos estudá-las como elas são, e o governante devia entender como funciona o jogo político para que se mantenha no poder. Enquanto outros autores tinham uma visão idealista, falando sobre as virtudes que um líder deveria ter para ser um governante, Maquiavel defendia que seria mais importante construir uma boa imagem, que seria a imagem de alguém com muitas virtudes, mas que nem sempre seria inteligente ter essas qualidades o tempo inteiro. Por exemplo, é interessante ter a imagem de ser um governante generoso, mas nem sempre seria sábio aplicar a generosidade em todas as circunstâncias, porque ela poderia levar ao endividamento dos cofres públicos. Então haveria situações em que o príncipe deveria buscar o controle dos gastos, mas sem deixar de cuidar da sua imagem de generoso. Para Maquiavel, a lógica política não tem nada a ver com as virtudes éticas dos indivíduos na sua vida privada. O que poderia ser imoral no ponto de vista da ética poderia ser uma boa decisão política. Em outras palavras, os valores políticos seriam medidos pela sua eficácia e utilidade prática e ficariam afastados da moralidade. Maquiavel também responde a uma pergunta: é melhor que o príncipe, o governante, ele seja temido ou seja amado? E ele responde que o ideal é ser as duas coisas, mas ele sabe que é muito difícil ser ao mesmo tempo temido e amado. E então, se o príncipe não puder ser ambos ao mesmo tempo, ele deveria optar por ser temido. É muito mais seguro ser
temido. Ele defendia isso devido à natureza humana. As pessoas traem, ofendem e machucam até mesmo aqueles a quem mais amam. Mas é muito mais difícil ser desleal a alguém quando você sente medo de uma represália. A análise de Maquiavel é que os indivíduos são volúveis e dissimulados, não querem saber de cumprir deveres e são ávidos por ter alguma vantagem. Enquanto você fizer algo de bom para as pessoas, elas vão dizer que estão do seu lado. Mas se você precisar de alguma coisa, elas te virarão as costas. Além disso, Maquiavel refletia que o amor é mantido por um vínculo entre as pessoas. Mas como as pessoas são, em geral, inconstantes e ingratas, esse vínculo é rompido sempre que o sujeito sente vontade. Então, ser amado não é tão útil quanto ser temido. Mas ele fazia um alerta. O governante deve ser temido, mas é importante que ele não seja odiado. Afinal, ser odiado traz muitas revoltas na população. Ele deveria ser respeitado, e isso só seria possível se ele não fosse odiado. Ele seria como um pai para a sociedade, impondo respeito. Aqui, quando eu falo sobre impor respeito, eu não quero que você pense na ideia de alguém honrado e virtuoso, porque não é nada nesse sentido. Significa simplesmente que o príncipe não deveria ser odiado, mas deveria manter nos súditos o medo do castigo, caso saiam da linha. Maquiavel dizia que o príncipe deveria ser um misto de leão e raposa. Sendo leão, ele colocaria medo nos lobos ou nas ameaças. E sendo raposa, ele teria a astúcia. Maquiavel também dizia que um príncipe não deve manter a sua palavra quando isso se torne prejudicial. E ele tinha o seguinte pensamento: se os homens fossem todos bons, seria algo ruim não manter a sua palavra. Mas os homens são maus e, no fundo, eles também não manteriam a palavra deles caso fosse prejudicial a eles. Então você também não é obrigado a manter a sua palavra. Então, o que o governante deveria fazer seria buscar razões que pareçam legítimas para dissimular o descumprimento da sua palavra. É aquela velha história, o político faz muitas promessas na sua campanha e depois, ao longo do mandato, ele diz que não conseguiu cumpri-las por haver forças externas, fatos imprevisíveis, situações que fogem do seu controle e por aí vai. O príncipe deveria ter a capacidade de ser flexível às circunstâncias, mudando com elas caso fosse necessário. Em outras palavras, um príncipe que agisse sempre da mesma maneira e de acordo com os mesmos princípios em todas as circunstâncias, acabaria fracassando. Ele deveria mudar de acordo com as circunstâncias, sendo flexível, pois só assim saberia agarrar as oportunidades. Em alguns momentos ele seria cruel, em outros seria generoso. Em algumas ocasiões ele deveria mentir e em outras ele seria honrado. Em certos momentos ele deveria ceder à vontade dos outros e em outros ser inflexível. O caráter do príncipe deveria variar com as circunstâncias para que sempre estivesse no controle da situação. A famosa frase "os fins justificam os meios" não aparece explicitamente na obra de Maquiavel, mas é uma interpretação às ideias dele. Na medida em que ele dizia que o que conta são os resultados das ações do governante. Caso os fins sejam atingidos, os meios vão ser considerados justificados. Por exemplo, quando o governante tivesse que tomar medidas que fossem impopulares ou que a população não fosse gostar, Maquiavel dizia que ele deveria executá-las todas de uma vez só. Aquilo que fosse desagradável aos olhos do povo deveria ser feito tudo de uma vez, e não aos poucos, para que pudessem ser superadas e esquecidas o quanto antes. Afinal, se ele fizesse aos poucos, ele poderia acabar sendo odiado, o que é prejudicial para se manter no poder. Contudo, quando o príncipe fosse trazer benefícios, ele deveria realizá-los pouco a pouco, para que fossem mais saboreados e passassem a impressão de que o governo sempre está fazendo coisas boas. Seria mais ou menos assim.
Se o governo pretende fazer algo negativo, como alterações que tragam prejuízos à população, o ideal seria fazer isso de uma vez só, para que a dor seja sentida uma única vez. Mas se é algo positivo, como por exemplo, entregar a construção de novos postos de saúde, escolas, creches, o melhor é que essa entrega seja feita mês a mês, para que o povo tenha a percepção de que o governo sempre está trazendo algum benefício. Maquiavel dizia aos governantes quais medidas seriam mais eficientes, em nome da manutenção do poder, dentro de uma ótica realista e não idealista, e sem se importar com a ética. Agora que você já compreendeu o pensamento de Maquiavel, já deve ter dado para entender de onde surgiu a palavra maquiavélico. Embora suas ideias pareçam chocantes, a realidade é que muitos políticos as utilizam. É importante que você saiba disso para entender que nem sempre as leis estão do lado da ética, pois às vezes o governante busca apenas a manutenção maquiavélica do poder. Como eu sempre digo aqui no canal, a grande importância de estudar o direito é porque ninguém muda aquilo que não conhece. Quando as pessoas são alienadas, elas se tornam presas muito fáceis de discursos manipuladores. Ter conhecimento é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança. As pessoas dizem que não gostam de estudar, mas o que elas não deveriam gostar é de ser feitos de trouxa. As pessoas dizem que estudar é chato, mas chato mesmo é ser usado como marionete, como fantoche. Gente, aqui eu não estou falando de nenhum político específico, tá bem? Eu estou falando de forma geral, até porque Maquiavel viveu no século XVI e desde então nós já tivemos diversos políticos que usaram as suas estratégias. O que eu quero aqui é apenas abrir os seus olhos para essa realidade, seja qual for o lado que você defenda. Aprenda sobre o direito, estude o direito, conheça as teorias jurídicas, entenda os mecanismos legais. Aqui no canal eu tenho dezenas de vídeos para te ajudar nessa jornada. Seja qual for a sua base, comece hoje. Ter um país melhor depende de termos cidadãos mais conscientes. E esse canal aqui é o meu jeito de contribuir com o que eu posso, que é ensinar o que eu sei, que pode não ser tanto assim, mas tudo que eu ensino é com toda a dedicação do mundo. Vou deixar aqui também uma playlist para você clicar e dar continuidade nos seus estudos. Assista o quanto antes. Até!